Olá, filhos e filhas, Carisma, Padre Pio, paz e bem. Estou aqui, fazia tempo que eu não fazia um vídeo, né? Mas eu vim falar aqui da importância da oração. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês das nossas casas fraternas, São Judas, Cidade dos Anjos, Cidade dos Santos, aí em Paraibuna, viu? Os filhos de Paraibuna, Cidade dos Anjos, onde nós temos Jesus sacramentado. Aí na Cidade dos Santos também, graças a Deus, temos Jesus sacramentado. E Cachoeira Paulista, né? Nossas duas casas lá fraternas. Casa Padre Pio, fica no centro ali de Cachoeira Paulista. E o sítio Bom Pastor, os filhos e filhas aí de Cachoeira Paulista. Estou gravando esse áudio aqui para também agradecer o tanto que vocês rezaram por mim. Um momento muito difícil, um momento de muita dor. Eu passei muito mal mesmo, né? Quando eu falava eu estou mal, não era brincadeira não, eu estava mal mesmo. Porque a maioria que me conhece, que está perto de mim, sabe o quanto eu sou brincalhão, né? Como eu sou. E a Márcia teve esse tempo todo comigo e testemunhou tudo. Em casa, acho que todos pegaram, né? Confirmado mesmo só eu. O Maico estava para sair o resultado. A Márcia ficou muito mal também, mas não foi feito o exame nem nada, mas hoje ela está bem. Mas foi uns momentos que eu valorizei tanto, principalmente a área da saúde. Como esse povo está sofrendo, por isso que eu venho pedindo aqui no grupo do fundador. Se você tiver oportunidade, quem tiver, pare em frente ao hospital e reze um terço da misericórdia. Pelas equipes. Eles estão esgotados, né? Estão sem saber o que fazer. Temos que decidir se salva um ou se salva outro. Eu fui para casa, o médico não me internou. Eu acho que ele ia ali, ele entregou na mão de Deus também, né? Com toda a medicação, muita... Olha, gente, teve noite de eu ter que trocar 4 camisas. E tanto que eu suava. Mas tive 2 desmaios, né? Desmaiei 2 vezes, uma em casa e deu outra lá no hospital. O hospital estava tão corrido que a enfermeira acho que esqueceu um soro no meu braço umas 2 horas. Seco, né? Já tinha acabado. Mas enfim, eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para agradecer e pedir para que vocês entrem em adoração. O mundo precisa da sua oração, né? Precisa muito, gente, muita gente morrendo. Vocês que estão dentro das casas fraternas, estão vendo aí pela televisão, mas a gente viu, a gente estava de perto, eu vivi isso, nós vivemos isso aqui em casa. Muita gente morrendo, muita gente querida. Essa semana morreu a Tiana, né? Uma senhora que está com a gente há quantos anos, Márcia? 17 anos mais ou menos na vida da comunidade, sendo um canal de bênção, de graça para outras pessoas, que tudo que a gente ganhava a gente repartia com ela para ela repartir com outras famílias. Infelizmente o Covid veio e pegou ela e ela não resistiu muitos dias não. Então a coisa está muito feia, nós estamos assustados aqui, eu tô em praticamente pânico. Eu tive que ir 7 dias no posto de saúde tomar, acho que até tô com um esparadrapozinho aqui, injeção, não é, soro na veia com
medicação, porque só dava no posto. Mas quando falava que tinha que ir, eu entrava em pânico, porque eu não queria viver toda aquela cena de novo, soro na veia, ter desmaiado lá, enfim, né? Então tudo que me falava eu já entrava em pânico. Se eu pensava em ir no banheiro, eu ficava em pânico. Então isso vai ficar essa sequela, né? Eu ainda estou sentindo um pouco, principalmente algumas coisas eu quero falar, aí me trava a língua, eu não consigo falar, não lembro, mas eu acredito que isso vai passar. Mas tudo bem, estamos aqui, né? Acho que Deus quer que eu dê mais trabalho aqui do que lá no céu. Porque Padre Pio foi assim. Ele falou assim que ia dar mais trabalho no céu. Eu vou dar mais trabalho no céu. Eu não quero dar trabalho lá no céu agora não. Mas é a vontade de Deus. Eu tive um momento que eu fiquei pensando assim, quando eu desmaiei. Eu estava tão fora de órbita que eu pensava assim, se eu morrer, morri. Eu só quero acordar e ver o que está do outro lado. A gente não pensa assim, eu não pensei, né? Eu, na tristeza dos que iam ficar, porque eu estava fora de órbita, eu acho. Teve uma noite com muitos pesadelos, pesadelos terríveis. Eu tive tantas alucinações, mas agora eu vou falar na área espiritual. Né? Foi demoníaco tudo o que eu via nos meus pesadelos. Não me esqueço de um homem com a cabeça, o crânio, só tinha um crânio e os olhos saíam luzes, furado, né? Era furado, não tinha o olho, saía luz da boca. E nós estávamos em cima de um desfiladeiro assim, e passava um carro. E ele pediu carona e foi para cima desse carro. E eu meio que queria ir e não conseguia. Ele ainda falou, você vai? Eu falei, não vou não. Eu acho que devia ser o trem do inferno, né, que tava passando ali. Mas aí foi assim, eu escutava as pessoas me chamando, Moisés, né? Bem alto, aí eu acordava assim, o quê? Tá me chamando? Fulano, tá me chamando? Não tinha ninguém me chamando. E aí depois teve um momento que eu vi, eu estava num local que parecia um hospital muito branco, muito arrumado, organizado, mas cheio de corredores, que nem a gente tem aí na cidade dos Anjos, com aqueles corrimões e tal, só que a pessoa já me colocou na maca, me levou para fazer uma ficha ainda. E ela falava assim, esse rapaz, esse senhor, tem um convênio especial, passa ele na frente. Aí, deitado na maca, fez todo o procedimento, e depois duas mulheres, né? A Márcia estava me acompanhando todo o tempo nesse sonho. Duas mulheres, uma loira e acho que uma morena. Dali eu imaginava assim, né? Nossa, parece dois anjos. Aí a Márcia falou assim, Moisés, elas rezam o terço. Eu falei, nossa, que legal, eu posso rezar o terço? Falei para elas. Aí elas falaram, a gente também reza. E ali eu entendi que eu acho que eu estava ali no hospital de cirurgia, no hospital espiritual, de cirurgia não, hospital espiritual, né? Mas mesmo assim, depois dessa noite, ainda veio o dia, eu ficava com medo de acordar, eu ficava com medo de dormir, eu ficava com medo de tudo, né? Mas, resumindo, né, gente? Estou aqui. Para honra e glória de Deus, né? Porque todo momento eu pedi a ajuda de Padre Pio,
Eu pedi a ajuda de Nossa Senhora. Como eu falava com Nossa Senhora? Conversava assim, né? Falava para ela. E do arcanjo Rafael. E a Márcia também, todo o tempo rezando, né? E os meus filhos lá em São Lourenço, todo mundo agoniado. No dia que eu cheguei, a primeira vez que eu desmaiei, eu fui direto pra cama e tava todo mundo me esperando na sala, que eu demorei muito no hospital. Eu vi o sorriso deles, tudo, mas eu não pude corresponder. Aí depois teve um outro dia que eu cheguei também, depois do soro, que eu ia ter o Guilherme que me carregou, né, meu filho. Ele que me, quando eu caí a primeira vez, eu tava com, eu fui tomar um café, já eram umas 10 horas, 11 horas que eu tinha levantado, porque eu já tava ruim, eu queria ficar na cama de qualquer jeito, já tava transpirando muito. Aí eu fui pra mesa, falei pra Márcia, tô passando mal. Aí eu fiz assim, né, debrucei desse jeito, em cima da mesa. Aí eu fiquei na mesa, debruçado, e passando mal. Ali eu senti que eu ia apagar. Quando eu acordei, eu já estava no chão. A Márcia falou que foi uma pancada tão grande que eu, né? Porque eu debrucei na mesa, porque eu falei, se eu desmaiar, eu vou ficar aqui, né? Mas nada. Acho que o corpo se jogou todinho. E aí eu acordei com o Guilherme pegando eu no colo. E nesse trajeto de lá do sítio até a cidade lá de São Lourenço, centro, foi o... Eu não via muita coisa, né? Eu tinha acordado dentro, já acordei dentro do carro, mas eu não via muita coisa. Aí chegando no hospital, no pronto-socorro, o Guilherme me colocou na cadeira de roda, entrei, e aquilo, mal. Aí eu lá desmaiei de novo. Aí o médico correu, né, agoniado comigo lá, e a Márcia, todo o tempo do meu lado, me secando. Minha camisa verde, eu nem quero usar mais aquela camisa, né, porque me dá uma lembrança ruim ela. E suava. É que nem eu falei, teve uma noite que eu suei, molhei quase, acho que eu molhei umas 4 camisetas. O lençol, tudo, né? E foi assim, gente, né? Resumindo um pouco a história aí, desses dias de angústia aí. Agora, estou sentindo muito por esses queridos que estão doentes. Na nossa missão, teve o Cacá, teve o Lauro, tem aí o seu Nalvin, seu Nalvin, olha aí, eu esqueço, começar a esquecer, né? Malzine, tem mais aí, né? Mas os que estão internados, por exemplo, o Rogério da Chácara Man, né? Estou muito preocupado com ele. Muito. A gente gosta muito dele. Francisco também, a gente tem um carinho muito grande por ele, né, Francisco? E é isso aí. A gente está aqui para dar um pouco mais de trabalho. Muita gente rezando, mandando mensagem. A Fátima lá de Munhoz mandou uma mensagem para a Márcia com preocupação, um carinho tão grande. Pessoas lá do Ceará, né? Quem? A Silvia da escolinha. É quem? Da turma da Toca, né? Pessoa que ajudou a gente muito. Vocês aí nas casas fraternas, eu imagino o quanto vocês sofreram também. A agonia das filhas, a Selma, né? A Ione, a Silmara, a Luana que teve internada também, que eu tenho um carinho muito grande também pela Luana, né? Todos vocês que rezaram por mim, né? A gente fica falando o nome, é que nem o Francisco fala, às vezes eu não vou falar para não esquecer ninguém. Mas é um pouquinho do testemunho.
Mas deixa eu ver quantos minutos tá dando aqui. Pra não ficar muito, né? 14 minutos, 15 minutos, tá legal. Acho que no máximo meia hora a gente termina tudo isso, esse vídeo, tá bom? Mas eu quero, através desse vídeo, que esse vídeo vá às casas fraternas, agradecer vocês. E com certeza os anjos me visitaram. Eu pedi muito pro anjo da guarda de Padre Pio me visitar. Eu ficava ali, né, pedindo. Tira essa agonia, tira esse sofrimento. Gente, eu imagino quanta gente que tem entubado, como tá sofrendo, né? A Luana falou aí que a médica que deu alta para ela chorou, emocionada. Os médicos estão emocionalmente envolvidos. As enfermeiras. É o médico que foi me atender, gente. Depois no final, acho que estava no finalzinho do plantão dele, eu não sei. Ele sentou do meu lado assim, e eu estava na maca, começou a conversar. A gente percebeu aí, ó, a Márcia, que ele estava precisando daquele tempinho para sentar e descansar. Por isso que eu quero voltar lá, lá em São Lourenço, fazer um gesto de carinho para todos lá. Então, nisso você sofre também a discriminação. Eu sofri discriminação. Estava na fila de pegar os remédios. Aí surgiu um assunto bem rapidinho lá. A mulher falou assim: ó, deixa ela passar na frente porque ela tá com Covid. Aí eu falei assim: senhora, eu também tô com Covid. Aí ela se afastou. Então, né, vamos se afastar. Aí chegou mais duas pessoas. Aí ela falou assim: ó, fica longe deles, eles estão com Covid. Viu? Se afasta deles. Eu falei assim: se afasta deles que eles estão com Covid. Vocês podem se prejudicar. Aí eu falei assim: olha, ainda falei assim, discriminação também prejudica, viu? Discriminação também prejudica. Bom, enfim. Aí teve isso. Aí ontem aqui, numa UBS, que eu não vou falar qual, eu entrei na UBS para tomar medicação. Essas pessoas que passam na rua, vigilante sanitário, eu não sei o que sanitário, me viu lá e falou: ô Moisés, já sabia que eu estava com Covid. Você melhorou? Eu falei assim: não, eu estou no 12º dia. Você não pode estar aqui. Aí eu falei assim: como que eu não posso estar aqui? Se eu não estiver aqui, eu vou estar onde? Que aqui eu vim tomar medicação. Não, você não pode. Eu falei assim: tá aqui, ó. A medicação só pode ser tomada no posto de saúde. Ah, sabe? Nossa, gente. Eu fico pensando em tantas outras pessoas que às vezes não têm a atitude que a gente tem e é discriminado, humilhado por causa de uma doença. A gente vê discriminação por causa de raça, de cor, né? A gente vê discriminação por causa de um adicto, do dependente químico. Quantas vezes nós fomos discriminados? Vou falar eu, Francisco, Márcia, que estava sempre na linha de frente ali, porque nós temos um trabalho com pessoas em situação de rua. Não, eu não vou ajudar vagabundo, não. O Francisco escutou isso. Eu não vou ajudar vagabundo, não. O Sergião, o nosso missionário, escutou também isso. A discriminação, a falta de humildade. Às vezes não é nem falta de respeito, é falta de humildade. Às vezes, meu irmão, por isso que a gente sempre fala aqui, a humildade é o ápice. Porque quem tem humildade tem amor. O amor não é o ápice? Então, Jesus não é o ápice. A Eucaristia não é o ápice. É o ápice.
é o tudo. A missa é o ápice, é a oração das orações. Não existe uma oração maior do que a Santa Missa. Agora eu falei ontem no grupo, da adoração. Nós precisamos, vocês que estão aí na cidade dos anjos, na cidade dos santos, que tem Jesus sacramentado, levante a mão para o alto e louve e bendiga a Deus. Como eu queria estar hoje, como eu estou sentindo falta de Jesus sacramentado. Nós vamos ter missas aí por um bom tempo. Lá na casa, no sítio Bom Pastor e na casa Padre Pio, nós não tem acesso. Tá certo que ela é a cidade eucarística, mas nós não temos acesso todos os dias a Jesus sacramentado. Então, adorem por aqueles que não adoram. Olha essa oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu agora estou aqui estou aqui na minha sala, né? Vocês estão vendo lá atrás um quadro de Jesus. A gente chama Jesus orante, né? Ele está abaixado assim, está refletindo uma luz lá. E estou aqui na televisão. A televisão aqui está na minha frente. Jesus exposto. Como eu falei no grupo, eu aprendi com a Ione. Aí eu ficava assim, como é que eu vou adorar Jesus numa televisão, gente? Mas tá bom. Hoje eu entendo. Né? Tá aqui. Né? Então, você que tem a oportunidade de adorar Jesus, eu te peço, adore. Enquanto você pode. E adorar por aqueles que não podem adorar. Então vamos focar a área da saúde. Os hospitais estão em caos total. Vamos orar por eles, vamos rezar por eles. Vamos orar, vamos rezar, vamos vibrar, vamos fazer energia positiva. O que você acha aqui? Mas o centro, o foco é Jesus, o fundador da comunidade Fidelidade. O Daniel, ele falou para mim, mandou uma mensagem: irmão, foco. Ele falou assim para mim: foco em Jesus. Eu fiquei assim, verdade. Foco, só isso que ele me falou. Foco em Jesus. Ele teve, toda a família dele teve, né? Ele falou só isso para mim, foco em Jesus. Então vamos focar em Jesus. O mundo precisa da sua oração. Precisa do seu joelho. Precisa do seu terço. Precisa de mim, né? E de você. Então eu quero ler a passagem aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Se você quiser acompanhar, quiser pausar o vídeo, pegar a Bíblia, depois voltar de novo, né? Gente, eu lembro assim que eu tenho 100 e poucos quilos, 1,85 m, eu acho. E essa massa corporal, às vezes eu não conseguia segurar o copo. Não tinha força para segurar o copo. Eu ficava em pé, parecia que eu sentia que eu estava que nem uma mola aspiral. Sabe? Todo mole assim. E a Márcia todo tempo ali. Eu queria ver como que ela ia me segurar se eu caísse. Ia ser uma bomba em cima de uma formiga. Ai, Jesus. Mas Deus dá força, né? Deus dá força. Vamos lá.
Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja. Mandou prender alguns membros da igreja para maltratar. Muitos membros da nossa igreja estão sendo presos. Estão sendo maltratados por esse maldito rei aí. O Covid-19. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo isso que agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Está agradando toda essa morte? Quem? Essas mortes. Esse sofrimento. Essa dor. Não, porque Deus, ele não quer sofrimento. Mas está agradando o diabo. Ele está fazendo a festa. Vendo que agradava, mandou prender Pedro. Eram então os dias de pães sem fermento, né? Pães ázimo, que chama. Mandou prendê-lo e lançou no cárcere, na prisão, entregando ao guarda de 4 grupos. 4 grupos de 4 soldados. 4 vezes 4, 16. De cada um com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim acorrentado na prisão, estava acorrentado com corrente. Sabe o que é corrente, né? Aquele monte de elozinho, então. Pedro estava assim acorrentado na prisão, mas a igreja, versículo 5, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Para libertação, nós já entendemos tudo aqui. Posso até parar aqui. Nós precisamos da oração. Pedro estava acorrentado, com 16 guardas. Herodes estava com tanto medo de Pedro, que mandou pôr corrente. Ele ficou dentro das grades e tinha 16 guardas. Tá entendendo? Mas a igreja, né? Os discípulos, Maria, estava rezando por Pedro. Por Pedro. Na noite anterior que Herodes apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. Os guardas estavam vigiando Pedro. E de repente apresentou-lhe um anjo do Senhor. E uma luz brilhou no recinto. Tocando do lado de Pedro, o anjo despertou-o. O anjo deu um toque em Pedro. Pedro, acorda aí, cara. Deus mandou vir aqui para resolver essa parada. Levanta-te depressa, Pedro, disse-lhe. Caíram-lhe as cadeias, as correntes das mãos, e o anjo ordenou: cinge-te, coloca aí a calça, cara, e a tua sandália, vamos logo, senão a casa vai cair pro lado da gente. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu sem saber se era real ou que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Eu sonhei, né, gente? Passaram o primeiro, o segundo posto de guardas, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo, e saíram. Tomaram juntos uma rua. Eles foram pela rua ali, caminhando de boa. Então Pedro tomou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou do meio de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Beija aí a boca de Deus. Entenderam tudo agora?
tá bem explicadinho, não precisa falar muita coisa não sobre essa palavra. A igreja rezava. Em qualquer situação, nós nos reunimos, nós pedimos assim, pessoal, vamos rezar por isso, pessoal, vamos rezar por aquilo, né? Nossa, para que tanta oração? Eu já escutei de irmão, né, na comunidade. Ah, eu não vou para a comunidade Padre Pio porque ela reza demais. Rezamos demais não, cara. Às vezes você acha aí que a gente reza demais. A gente reza é muito pouco, eu rezo pouquíssimo. Precisa eu passar por toda essa situação para entender que eu preciso rezar mais? Não precisava, né? Mas aí tá aí a doença aí. Aí eu posso me perguntar e me questionar às vezes, será que foi relaxo meu? Não posso dizer isso. Foi um vacilo meu? Pode ser uma brecha que eu dei, né? Vacilei, mas aconteceu e eu preciso aprender com isso. Nós precisamos entender que Deus está em tudo. Está lá, ele foi lá na cadeia, libertou Pedro, tocou em Pedro. Vamos, Pedro. Vamos embora, vamos para a liberdade. Deus ainda precisa de você, cara. Precisa evangelizar. Você precisa fundar a igreja, Pedro. Né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Quem falou isso? Jesus. E essa igreja primeira está lá em Roma. E ali debaixo está o túmulo de Pedro. É muita graça, gente. Para vocês entenderem, você precisa de oração? Preciso de oração. Moisés, você precisa de oração? Reza por mim. Todo mundo que está falando comigo, eu falei, ó, reza por mim. Tem muita gente que manda mensagem para mim no WhatsApp de todos os lugares do Brasil, pedindo relíquia de Padre Pio, né? Aí eu passo o contato da Marlene e no final eu falo, reza por mim, irmão. Meu nome é Moisés. Rezo sim. Então é um ato de humildade do Papa. O Papa Francisco, ele fala assim, rezem por mim. Porque todo líder precisa de oração. Todo líder precisa ter humildade. Todo líder. Nem que você seja líder só de você mesmo. Você precisa de humildade, viu? Senhor, me ajuda a ter humildade. Me ajuda a entender. E me envia muito